Tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando agora o segundo bimestre, parte 1, unidade 2, tá? O assunto que nós vamos trabalhar nessa parte 1 são as civilizações do mar Mediterrâneo. Como vocês lembram, foi justamente onde se formaram as mais importantes civilizações da humanidade. Essas civilizações são as civilizações hebraica, civilização persa e a civilização fenícia. A civilização hebraica, ela vai ser muito importante porque eles nos deixam o maior legado, que é o monoteísmo, daí a base do cristianismo, tá, gente? Então, vamos ver que essa civilização inicia-se na Mesopotâmia, quando um grupo de pastores nômades sai da cidade de Ur em direção à Palestina. Por que isso? Problemas de clima, secas assolando a região. Então, eles buscam uma terra mais própria para a agricultura e vão se fixar em torno do Rio Jordão. Lembra do Rio Jordão, né? Pois bem, quando chegam ao Rio Jordão, inicia-se uma série de perseguições, lutas, vamos ter o cativeiro na Babilônia. Então, nós vamos verificar que esse povo começa a ser perseguido e tenta preservar a sua cultura. De que maneira? Mantendo a fé e a sua própria cultura, não se miscigenando a outros povos. O início de sua história foi quando eles chegam à Palestina. Na região havia já diversos povos habitando o território, os cananeus, os filisteus, no litoral. E na parte interna havia também grupos nômades semitas. Por isso houve muita luta. Então, para se organizar, eles foram se estruturando em tribos, liderados sempre por um chefe. O modo de vida deles, a princípio, era rural. Só que, pela região ser uma área de passagem de comerciantes, eles acabaram se aperfeiçoando no comércio e se tornaram os maiores comerciantes do mundo. Nós vamos verificar também a evolução política dos hebreus. Ela vai ser dividida em 3 grandes grupos. A primeira vai ser a fase dos patriarcas. Aí depois nós teremos a fase dos juízes e o governo dos reis. Os mais importantes patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Moçada, tudo isso que nós estamos estudando sobre os hebreus, nós ouvimos na missa ou na igreja evangélica, porque faz parte da Bíblia, tá? É a base do cristianismo. Governo dos patriarcas vai ser a primeira fase. O que acontece? Os hebreus estão fixados na Palestina e por volta de 1750, uma grande seca de vários anos atinge a região. O Rio Jordão começa a perder a quantidade de água e por isso a situação fica extremamente difícil para o povo e aí os hebreus vão ser orientados, segundo eles, por Deus, tá? Para procurar uma terra onde pudessem viver em paz. E essa terra seria onde? Uma área extremamente fértil, o Egito. Não se esqueça, o Egito, do Nilo, vários deltas, portanto, terra fértil. Só que quando eles chegaram ao Egito, os egípcios estavam lutando contra os hicsos e acabaram prisioneiros dos hicsos. Os hicsos, quando os hebreus chegaram, acharam uma excelente ideia, mais gente para trabalhar. E aí os receberam de bom agrado. Só que quando o faraó conseguiu, 400 anos depois, expulsar os hicsos, aproveitou e transformou os hebreus em seus escravos. Aí a situação ficou extremamente complicada, tá? Por isso, por volta de 1250 a.C., de novo, uma inspiração divina, segundo os profetas, segundo Moisés,
ele recebeu a missão de fugir do Egito e se dirigir para a Palestina. Essa fase fica conhecida como Êxodo. Todo mundo conhece aquela história do Mar Vermelho se abrindo, o povo passando, tá? É basicamente isso. Chegando à Palestina, a região já está ocupada pelos famosos cananeus e filisteus e também pelos amorritas, aqueles caras que tinham uma relaçãozinha assim com os assírios, tá? Por isso a coisa ficou extremamente complicada e quando eles chegam à porta da Palestina, Moisés morre e a liderança passa para os juízes. Os juízes terão funções acumuladas, serão a função militar, política e religiosa. É um momento de luta e este período vai durar até o momento da fase final das lutas. Aí era preciso dar uma unidade, uma estabilidade ao reino, por isso eles decidiram formar uma monarquia. E aí foram buscar lá atrás quem eram, né? Aqueles caras todos, e chegaram a adotar uma monarquia para centralizar o poder nas mãos de uma única pessoa e enfrentar os povos inimigos. O primeiro rei dos hebreus foi Saul, que fortaleceu os exércitos hebraicos, tá? E aí nós vamos verificar que durante seu reinado houve bastante luta, mas também algum progresso. Depois dele veio o seu sucessor, que vai ser Davi. Aquele mesmo Davi, lembro deles da Bíblia, né? Que venceu os filisteus definitivamente, reconquistando toda a Palestina. Bem, com a morte dele, o seu sucessor será Salomão. Salomão também é conhecido como um rei justo, coisa e tal, justo, mas gostava de luxo, riqueza, e por isso começa a ostentar, tá? E a modernizar o seu reino, e para isso começa a cobrar impostos. Isso deixa a população o quê? Preocupada demais com a situação. E aí nós vamos ter alguns movimentos sociais que vai culminar na divisão do reino em dois: o reino de Judá e o reino de Israel. Bem, nós vamos verificar que eram 12 tribos, 10 tribos formam o reino de Judá e que forma o reino de Israel, que acaba sendo conquistado pelos assírios, escravizados e acabam se espalhando por todo o Império Assírio. Se miscigenaram e acabaram desaparecendo. Já o reino de Judá, que foi para o sul, manteve uma unidade e, posteriormente, vai ser conquistado por Nabucodonosor, no episódio Cativeiro da Babilônia, só que mantiveram a unidade cultural e religiosa, isso quer dizer, não se miscigenaram a outros povos, por isso persistiram até hoje, tá? A mais importante contribuição deste povo foi basicamente a religião, que é a base da cultura hebraica. Eles acreditavam num único Deus, eram monoteístas, tá? A religião hebraica tinha uma doutrina fundamental que era o judaísmo, tá? E a base estava no Pentateuco, contido no Antigo Testamento da Bíblia. Moçada, olha só, Antigo Testamento hebreu, tá? Novo Testamento cristão, tá? Então, a religião hebraica vai ser a base do cristianismo. Não se esqueça que Jesus Cristo era um judeu, tá? Bem, moçada, até a próxima videoaula. Beijão!